Animais enfurecidos. Confrontos desiguais. Meu Deus! Invasões de predadores ao nosso território. Foge, foge! E identidades confundidas que se tornam perigosas. Eles correm riscos, quebram regras e tentam a sorte. E os confrontos fora de controle ficam ainda mais assustadores quando mostramos a tela congelada deste episódio. A seguir, em Loucuras Animais. Animais Selvagens. A selva é um lugar perigoso, com predadores grandes e pequenos por toda parte. E se acordar um gigante voraz adormecido, prepare-se para pagar um alto preço. Mato Grosso do Sul, Brasil. Esta paisagem magnífica está cheia de rios sinuosos, pântanos exóticos e mangues tropicais. É um paraíso para os amantes da natureza. Mas tenha cuidado. Esta paisagem aparentemente serena é o lar de um dos maiores predadores da terra e da água, a sucuri. Ao morder, seguram as vítimas com seus dentes poderosos, estrangulando até a morte. Existem várias espécies de sucuris. A maior delas pode chegar a quase 6 metros de comprimento. Um animal desse tamanho é quase tão comprido quanto um poste de energia elétrica. No pequeno barco, este grupo de pescadores atravessa o rio Santa Maria procurando um bom lugar para pescar. Mas olhando para a margem do rio, alguma coisa terrível chama a atenção deles. É da amarela, Beto? Meu Deus do céu. Amor, para, por favor. Quando se aproximam para ver, notam que a cobra é enorme. E está se desenrolando na frente deles. Eles acabam de encontrar uma mortífera sucuri amarela. Amor. E a cobra acaba de comer uma coisa enorme. Podemos ver um volume enorme no meio da cobra. Isso deve ser uma presa grande que a sucuri acabou de matar e comer. Uma sucuri pode demorar até 2 semanas para digerir uma presa daquelas. Meu Deus, esse homem é louco da cabeça. Mas os pescadores querem ir mais longe. Em vez de deixar a cobra em paz, eles decidem tentar a sorte e perseguir essa colossal criatura. Arriscam a sua própria segurança e a segurança da cobra. É um erro incomodar uma cobra que acabou de comer uma refeição dessas. A cobra deve ter passado 1 semana esperando, perseguindo a presa e deve estar digerindo ela há 1 semana. Por sorte, a sucuri finalmente se distancia e desaparece. Os pescadores acabam enfrentando consequências legais e poderiam até ser presos por seu comportamento irresponsável. Não, amor. É uma lição para todos nós. Se incomodar um gigante adormecido, terá que pagar um preço. Animais selvagens. Todos os seres vivos precisam comer. Mas quando é difícil encontrar comida, conseguir uma refeição pode ser uma missão suicida. Olha isso, olha! Parque Nacional de Cabo Lookout, Carolina do Norte. Viajantes de todo mundo vêm até aqui para conhecer este paraíso da pesca. Mas os pescadores mais audaciosos são esses caras. Os tubarões corre-costa. Olha, olha, olha! Tubarões corre-costa são grandes tubarões de costa que costumam se alimentar junto da arrebentação. Olha só quantos, eu não acredito. E hoje, logo depois da arrebentação,
Um exército de vorazes tubarões corre-costa transformaram o almoço numa experiência assustadora. Enquanto a situação assustadora se desenrola, o ávido pescador e surfista Tony Griggs filma a cena. Quando lutamos para sobreviver, tudo pode parecer uma ameaça, mesmo que seja uma ajuda vinda dos céus. Jackman, Maine. Se quiser ver alces, este é o lugar certo. São cerca de 70 mil alces e estão por toda parte. E é melhor ficar longe. São os maiores membros da família dos veados. E até as crias podem ser pesos pesados. Um filhote de alce nasce com aproximadamente 22 quilos. E até os 5 meses cresce 10 vezes mais, chegando aos 225 quilos. E aos 5 meses já estão desmamados, comendo muito o tempo todo e continuam crescendo. Na natureza é muito comum a política de atacar ou ficar e lutar. É o mecanismo da luta ou fuga. Os alces não são agressivos. Se puderem, preferem fugir. Mas quando se sentem presos ou ameaçados, podem reagir com agressão. Não precisa ser tão revoltada, pode ir. E, para piorar, ela avança mais uma vez. E mesmo depois desse ataque feroz, o animal não desiste. O homem não tem como saber se ela está preparando outro ataque. Eu nunca tinha sido espancado por um filhote de alce. Mas ele não vai permitir que o alce o jogue no chão de novo. E decide jogar um galho contra o enorme animal na tentativa de afugentá-lo. A tática funciona. A grande campeã desse combate foge para o bosque, deixando o pesquisador com vontade de procurar outro emprego. Nossa, isso foi bem agressivo e violento da sua parte. Animais selvagens. E vamos ter mais batalhas de Davi contra Golias. A seguir, quando uma mãe enfrenta um desafio impossível, será que o destino ajuda os corajosos? E mais tarde, um gigante gentil cavalga em direção ao horizonte. Ou será que quer mostrar a esta moto quem manda? Continue assistindo para descobrir. Eles arriscam e continuam indo mais longe. Mas quando este nanico enfrenta a maior das feras, é 3 vezes pior do que a história de Davi contra Golias. Estamos no sudoeste do Quênia. O Parque Nacional Masai Mara tem cerca de 1.553 quilômetros quadrados de planícies e savanas habitadas por várias espécies animais exóticas, incluindo o leão africano. Os leões são os únicos felinos do planeta que vivem e caçam em grupos com cerca de 15 felinos chamados alcateias. Hoje, um desses grupos felinos de caça pode ter encontrado seu surpreendente adversário. Com menos de 6 quilos, esta bolinha de pelo furiosa parece sofrer de um caso grave, de síndrome de mamífero pequeno. Mas não desista ainda deste pequeno mangusto. Embora pequenos, os mangustos são predadores ferozes, são incrivelmente rápidos e muito adaptáveis, o que permite que consigam desafiar predadores muito maiores do que eles. Apesar da lendária ferocidade dos mangustos, esta pequena criatura tem suas hipóteses de vitória claramente diminuídas. Mas por que os leões não avançam contra o pequeno animal? A resposta está na autopreservação. Na natureza, até mesmo um pequeno corte pode causar uma infecção ou dificultar que um animal se alimente. Os predadores são muito cuidadosos com as presas que decidem enfrentar. E estes leões não querem se arriscar por uma presa tão pequena quanto o mangusto. Mas esse mesmo medo não parece influenciar este pequeno e peludo oponente. Ele decide atacar com força, gritando, avançando, arrancando sangue. Mas estes instintos podem ser a morte do mangusto.
Os leões estão perdendo a paciência e parecem dispostos a atacar. Quando o animal decide se defender lutando, os resultados podem ser muito imprevisíveis. Às vezes, vale a pena, porque esta dose extra de coragem faz o predador desistir. Outras vezes, a presa pode ter dado um passo maior do que a perna. Felizmente, esse mangusto sabe quando é hora de desistir. Depois de atacar mais uma vez, ela foge para dentro de um buraco. Isso mostra que, quando é hora de defender sua pele, não precisa ser um Golias para se defender. Animais selvagens. Quando uma ladra decide roubar algo perigoso, será que o roubo dá certo? Ou a ladra sairá queimada? Phoenix, Arizona. Um oásis selvagem cheio de criaturas que rastejam e picam. Mas dentro dessa casa, tem uma criativa criatura que sabe procurar problemas. É uma Beagle chamada Lucy. Lucy! Quando um assado desaparece do forno, Rod Shinerman pressente que foi roubado por alguém da casa. E para pegar o culpado, ele põe pedaços de frango no forninho e grava tudo com uma câmera escondida. Eu saí de casa e Lucy entrou em ação. Ela começou a andar pela casa para ver se eu estava. No início, Lucy não sabe como chegar ao petisco delicioso. O balcão é alto demais para ela. Mas Beagles são cães de caça. Quando farejam uma presa, nada os impede. Mesmo que isso traga problemas. O olfato de um Beagle é tão apurado que não existe obstáculo quando eles querem alguma coisa. Eles fogem de gaiolas, sobem em balcões, podem até se machucar, podem se jogar na estrada. Nada importa, somente o cheiro. Com um toque de gênio, Lucy empurra uma cadeira até perto do balcão. Conseguiu subir, mas basta um escorregão para cair direto no chão. Eu queria pegar Lucy no ato porque nunca vi isto. Já ouvi. Já vi a cadeira fora do lugar e junto do balcão. E já vi pegadas no balcão, por isso sei que ela subiu. Mas eu preciso ver como ela fez isto. Lucy chegou ao forno. Mas será que consegue abrir? A única coisa que existe entre essa cachorra faminta e um pedaço de frango é um forno a 160 graus. As almofadas nas patas dos cães são muito grossas. É uma espécie de calo gigante que dá a esse animal a capacidade de aguentar bastante calor por algum tempo. Lucy não vai desistir. Ela tenta com o nariz. E depois volta para acabar o serviço. Essa corajosa bandida suporta o calor e puxa a assadeira cheia de frango para o chão. Eu vou adorar passar mais anos com Lucy, causando problemas, abrindo portas, puxando cadeiras e abrindo fornos. E como a gente vê, às vezes quem brinca com fogo não se queima, consegue uma refeição quente. Animais selvagens. De batalhas corajosas a encontros descontrolados, uma emboscada submarina vai fazer você ficar sem ar. Prepare-se para a nossa tela congelada. A Ilha de Ascensão fica entre a América do Sul e a África, no Oceano Atlântico. Tem as condições perfeitas para encontrar um peixe-espada, uma cavala ou até um atum gigante. Boiando no grande oceano azul e vendo os movimentos graciosos de um dos melhores nadadores do mar, dois mergulhadores acham que estão prestes a pegar um belo sushi. Mas, infelizmente, a cadeia alimentar do mar não é assim tão linear. Enquanto um dos mergulhadores filma, o outro tenta avisar que algo está vindo na mesma direção. O que acontecerá em seguida?
Vamos descongelar a imagem e descobrir. O mergulhador vira atento de ver uma criatura enorme logo atrás. É o maior peixe do mar. O tubarão-baleia. Esses animais são verdadeiramente gigantescos. A boca desses animais chega a medir até 1,5 metro de diâmetro. A parte inferior do corpo do mergulhador absorve o impacto. Embora esses peixes sejam praticamente inofensivos, quando um tubarão-baleia gigantesco desse se aproxima, você quase morre de susto. Ao rever as imagens, é fácil notar que a enorme boca do tubarão fica a poucos centímetros da cabeça do mergulhador. Mas, felizmente, o mergulhador não é o prato preferido de um tubarão-baleia. Tubarões-baleia comem plâncton, mas a sua boca gigante ingere grandes quantidades de água. O animal filtra o plâncton através de estruturas específicas presentes nas suas guelras. Foi um momento quase trágico, de que o mergulhador se lembrará para sempre. Graças a seus reflexos rápidos e a um tubarão que não inclui humanos na sua dieta. Animais selvagens. Chegar mais perto de nossos parentes mais selvagens pode ser empolgante, mas é melhor ficar longe. Parentes ou não, um pequeno mal-entendido pode ser fatal. Parque Nacional Bwindi, Uganda. As verdejantes florestas resguardam várias espécies sob a copa das árvores, incluindo metade dos gorilas das montanhas que ainda existe no mundo. Esta espécie de gorilas vive em bandos. Bandos liderados por um único gorila. Um macho dominante e intimidante, com a constituição de um lutador de sumô. Seu papel principal é proteger a família, a qualquer custo. Um bando de gorilas costuma seguir o macho. E o macho protege os filhotes e as fêmeas. Mas ele não protege a terra, ele protege o seu bando. Na área de campismo deste parque nacional, as pessoas entram pela floresta para ver estes animais em vias de extinção em seu habitat natural, a grande altitude. Mas o grupo de hoje vai ter uma surpresa. Os gorilas seguiram o grupo. E o que fazem em seguida é simplesmente incrível. Os gorilas cercam um homem, o fotógrafo John King. Querem vê-lo de perto. John mantém os olhos no chão, o que é uma jogada inteligente. Um macho pode pesar até 200 quilos, sendo até 6 vezes mais forte do que um ser humano. Não costumam ser agressivos, mas não queira desafiar um deles. Estes gorilas juvenis são criaturas curiosas. Os mais jovens analisam seu parente afastado, enquanto o macho dominante toma conta da situação. Mas o que acontece em seguida é inacreditável e apavorante. O macho dominante se senta. É uma cena perturbadora, já que esse macho de 230 quilos se senta a poucos metros, observando seus filhotes. Como é que tá se sentindo, John? Meu coração está a mil. O macho dominante está atrás de você, a 1 metro de distância. E os 3 filhotes estão entre ele e você. O macho dominante confirma sua presença com um grunhido. A fêmea está à direita, logo atrás de você, Tô me sentindo parte do bando. no meio da floresta. Estou sentindo respiração dele. Tá tocando seu cabelo. Tá limpando você. E de repente, Lá vem a fêmea. o jogo fica mais arriscado. Uma fêmea entra em cena e começa a tocar John, dando motivos ao macho dominante para desafiar seu oponente por uma luta. Ela vai te tocar com os lábios. Mas a tensão aumenta quando a fêmea arrisca um beijo. Basta um passo em falso e o macho dominante pode avançar e acabar com John. Cuidado com os óculos.
Ela tá interessada neles. Felizmente para John, o macho decide que ele não é uma ameaça. E a fera gigante se afasta lentamente. É incrível ver esta interação. O gorila está claramente demonstrando interesse no humano e o humano está se comportando de forma inteligente ao evitar contato visual e evitar ameaçar o gorila. É uma interação inteiramente única e pacífica. Lembre-se, sempre que visitar antepassados com a força de 5 homens, mostre respeito. E talvez você seja tratado como um deles. Ah, você tá brincando? Eu sou um gorila. Animais selvagens. Os ataques e confrontos agressivos ficam ainda mais arriscados quando uma fera de pernas longas se aproxima. Província do Cabo Oriental, África do Sul. Descer a estrada nesta parte do mundo pode significar entrar em contato com um dos mamíferos maiores e mais altos do mundo, a girafa. Ver uma girafa no zoológico é uma coisa, mas o tamanho é verdadeiramente assombroso quando chegamos perto. Uma girafa pode ter até 6 metros, 4 vezes maior do que um ser humano, e é tudo músculo, pode ser muito assustador. Quando este grupo de motoqueiros para na estrada para ver um macho selvagem, a curiosidade faz com que cheguem perto demais. A enorme criatura está a poucos centímetros de um dos homens e sua moto. As girafas selvagens entram em lutas de poder pela fêmea. E é possível que veja a moto e o motoqueiro como uma ameaça. Para evitar uma situação potencialmente perigosa, o motoqueiro se afasta. Mas ele não faz ideia de que acabou de dar permissão a esta enorme fera para fazer algo incrível. A girafa sobe na moto. Foge, foge! Cuidado, sai daí! Foge! Esta girafa está perigosamente determinada. Perdendo o interesse na moto vermelha e cinza, foca sua atenção em outro motoqueiro. E desta vez, não vai esperar que o motoqueiro se afaste. Em plena perseguição, esta enorme criatura pode ferir seriamente o motoqueiro. As girafas são animais geralmente dóceis, mas podem pesar mais de 1 tonelada e seus cascos medir 30 centímetros. Elas matam predadores grandes com apenas um chute. Estes motoqueiros deveriam ficar longe. Sai daí, foge, foge! Felizmente, os motoqueiros são rápidos demais para este macho alfa épico e conseguem fugir sem problemas. Animais selvagens. Invasões em domicílios podem ser aterrorizantes. E quando você está em perigo, o melhor amigo do homem fica feliz em ajudar. Mas perante um intruso tão grande, é melhor que cão que ladra também morda. Bow, New Hampshire. Uma idílica cidade de New England. Aqui, o fim da primavera traz grama verde, passarinhos cantando e vorazes predadores, os ursos negros. 5.000 ursos vagueiam por New Hampshire. Quando despertam de seu sono de inverno, já perderam 1/4 do seu peso. E estão morrendo de fome. Os ursos são predominantemente herbívoros, comem frutas silvestres, plantas e outras coisas. Mas são carnívoros quando surge uma oportunidade. E quando identificam uma fonte de alimento, eles não desistem. Um grande urso negro entra em um quintal e uma câmera filma tudo. Tem grama fresca toda à sua volta. Mas o animal decide atacar o comedor de pássaros. De repente, os 2 bulldogs residentes, Lola e Coma,
atravessam o portão e correm para o urso. É uma jogada corajosa e perigosa. Quando há comida envolvida, um urso pode ficar muito agressivo e ser um adversário poderoso. Sua mordida chega a ter uma pressão de 50 quilos por centímetro quadrado. E se atacarem com as patas, suas unhas de 5 centímetros podem até não matar, mas causarão muitos danos. O urso está em pé. É uma postura intimidante. Mas os cães não recuam e o confronto começa. Os bulldogs são cães de defesa. Estão defendendo seu território e têm instintos que os levam a atacar. Mesmo com hipóteses muito remotas de vitória, esses cães se defenderão. Acho que estavam simplesmente reagindo com base no instinto, sem parar para pensar no perigo que corriam. Então que algo incrível aconteceu. Quando Coma, o pequeno cão, pula, o urso toma uma decisão chocante. Em vez de lutar, ele foge, abandona a luta. Os dois corajosos cães de guarda estão sãos e salvos. E com este nível de segurança em casa, é possível que ursos esfomeados pensem bem antes de voltarem a este quintal. Animais selvagens. Por vezes, tentar a sorte significa enfrentar os piores medos. É o pior pesadelo de um aracnofóbico. Uma quantidade enorme de aranhas caem do céu e aterrorizam uma pequena vila. Cara, dá até medo de andar aqui. Mas este próximo assalto é arrepiante e real. Meu Deus! Sul do Brasil. As paisagens e o clima subtropical são um sucesso entre turistas e moradores. São o lar de aranhas muito assustadoras. Mas apenas algumas entram na limitada categoria conhecida como aranhas sociais. A aranha Parawixia bistriata vive em grupo, caça em conjunto e partilha as presas. Elas são conhecidas como aranhas sociais. Chovendo aranha, cara. Mas social não é a palavra certa para descrever esta cena. Cara, é muita. Filmadas por dois amigos voltando de uma festa, estas aranhas saíram em massa. Parece uma cena de filme de terror. Meu Deus! Na escuridão da noite, estes aracnídeos enormes se espalham por uma vasta rede de teias comunitárias, apoiadas em postes de eletricidade, de luz e árvores, criando uma cena hipnotizante e aterrorizante. Cara, dá até medo de andar aqui. E é também um incrível feito de engenharia. A seda das teias de aranha é incrivelmente resistente, é 5 vezes mais forte do que o aço. E ao trabalharem juntas para construir uma teia tão grande, podem aprisionar insetos e presas maiores, como morcegos e pássaros. E é aqui que a força do grupo ajuda bastante. À medida que a noite cai, cada vez mais aranhas se juntam à festa. É exatamente o tipo de coisa que os aracnofóbicos mais temem. Mas será que os observadores podem estar em risco? O veneno destas aranhas não é perigoso para humanos. Cientistas acreditam que poderá vir a ser usada medicinalmente. Mas acho que a maioria de nós não gostaria de atravessar uma teia gigante com centenas de aranhas. Felizmente, ninguém decide tentar a sorte e provocar este enorme enxame de aranhas. Mas certamente não esquecerão esta perturbadora cena tão cedo. Vai longe, meu Deus! Animais selvagens. Tentar a sorte nunca foi tão perigoso como quando uma excursão para ver baleias se torna um inferno. Com uma criatura tão grande, fazer festas pode ser um terrível perigo. Baía de Madalena, sul da Califórnia. As águas cristalinas desta lagoa escondida atraem fãs do caiaque e da pesca de todo o mundo.
Mas não são só os humanos que gostam daqui. As águas quentes e calmas também atraem baleias cinzentas, que fizeram desta baía um enorme berçário. Nesta excursão para ver baleias, o grupo do comandante Dave Anderson encontra o que parece ser um bebê muito amigável, mas que também pode estar com muita fome. Os filhotes de baleia cinzenta têm poucos meses para ganhar peso suficiente antes da migração brutal até os mares árticos. Amamentar uma cria destas exige cerca de 190 litros de leite da mãe por dia. Como qualquer jovem mamífero, o filhote bebe leite da mãe durante as primeiras semanas de vida. Esse leite é extremamente rico, contendo até 50% de gordura. Como comparação, temos leite de vaca e leite humano, com apenas 5%. Empolgados com este visitante raro e inesperado, os observadores de baleias massageiam as gengivas do filhote, que talvez estejam doloridas com o aparecimento dos dentes ou cerdas. As cerdas são estruturas firmes que as baleias usam para filtrar a comida no meio da água. No caso desse filhote de baleia, as cerdas ainda estão se desenvolvendo. Você é uma baleia linda. De repente, um dos observadores chega longe demais. Será que este filhote gigantesco vai passar de leite para carne? Sem aviso, o filhote fecha a boca sobre a mão da mulher. É um momento aterrador e pega todos desprevenidos. Este bebê é enorme. Os filhotes de baleia nascem com cerca de 1 tonelada. Eu realmente não entraria no berço com um bebê desses. Mas para a surpresa de todos, o filhote abre a boca e tudo acaba com um beijo inesperado entre crianças. Este incrível encontro revela um nível surpreendente de confiança entre baleias e humanos. No entanto, um aviso: não tente